respondendo, né, no caso, que levava uma pessoa a ter o transtorno e falando também sobre o sentimento de perda, que a colega perguntou, né, a Eliana, se um acumulador tinha esse sentimento, né? Aí você estava falando sobre isso. Sim. Primeiro, como eu já falei, ele tem uma vulnerabilidade emocional que ele traz da história de vida dele. Traz a história de vida, né? Associado a eventos posteriores que vão se acumulando. Vão se acumulando. E ele vai adoecendo, né? Então, essa pessoa já tem algum transtorno mental para poder chegar a esse ponto de acumulação, né? Então, são variantes, né, emocionais que ela já tem, a própria estrutura de personalidade, as vivências infantis que ela teve, os vínculos, os apegos, né, que foram problemáticos, alguns traumas, situações estressantes, né, o ambiente que ela viveu. O ambiente que ela viveu e que a estrutura de personalidade dela não deu conta, né, de ir ultrapassando. Então, ela paralisa. Ela paralisa fazendo algum sintoma. Então, o acumulador tem esse sintoma. Eu vou guardar tudo que eu puder, porque esse é o lema principal. Um dia eu vou precisar. E uma coisa que às vezes a gente escuta, né? Uma frase muito conhecida. Todo excesso revela uma falta. Se tem muito excesso, é que falta alguma coisa. Algo existencial mesmo. Não é objeto, algo existencial. Né? Verdade. Isso. Ana, tem aqui uma pergunta. Eu vou tentar falar, em vez de ler essa pergunta aqui, que ela é bem extensa. Mas, assim, uma pessoa, né, que antes da pandemia, no caso, já estava desempregado, então já estava passando por uma fase difícil. A pandemia entrou, essa pessoa não pôde mais fazer os bicos e piorou a situação porque, no caso, a esposa, ela também foi demitida porque várias firmas, né, que trabalhavam para Estado, município, desligaram as pessoas, né, com a promessa de que depois chamariam de volta, né? Então ficou o homem, no caso, o rapaz sem emprego, a mulher sem emprego, com filho para criar, para botar comida dentro de casa. E eu conheço essas duas pessoas, então eu tenho visto na fala, no olhar, entendeu? No jeito da pessoa agir, né? Que ela está tendo assim, uma tristeza muito grande, ela não está sabendo como agir, disse até várias vezes já que não tem mais prazer na vida, entendeu? Essa pessoa, eu já poderia ser ou estaria entrando no caso na depressão e poderia vir a se tornar uma pessoa, estaria sofrendo um luto, um certo tipo de luto? Claro, ela está sofrendo um luto, ela perdeu o emprego, ela perdeu uma segurança, perdeu o dinheiro, perdeu o status de ser uma pessoa empregada, né? Perdeu o seu lugar na família de provedor, não é? Isso. Então, isso é muito grave, isso é um luto muito sério, que ele está deprimido, possivelmente. Mas ele pode procurar ajuda nos serviços que hoje em dia existem disponíveis, gratuitos, para cuidar disso, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia, né? E os casos de depressão e ansiedade estão crescendo muito, inclusive de Muita coisa. suicídio. Inclusive de suicídio. Isso. Aqui tem também uma pessoa, acho que foi a Liana também. Não sei se ela entrou novamente, né? Mas a Liana, ela fala aqui, né? Ela pediu até para falar um pouco do sujeito acumulador que
que tem a incidência de suicídio, né? A incidência de suicídio aqui, Nos no caso. acumuladores. Eu acredito que seja assim. Fala um pouco do sujeito, né, acumulador e da incidência do suicídio em relação a isso, Olha, Gabi. eu não conheço pesquisa que faça essa associação de que um acumulador Suicídio. pode ser um candidato a suicida, tá? Geralmente ele fica isolado, né? Uhum. Ele só se suicida como efeito colateral, tá? Por desnutrição, por uma queda, entendeu? É um suicídio parcial, como a gente chama, né? Não intencional, né? Como aquele exemplo da moça que eu dei, da médica, Uhum. né? Ela estava numa depressão grave, não sei se psicótica, mas no fundo ela queria morrer. No fundo ela queria morrer. Não sei nem se ela morreu no hospital, porque depois a médica acabou não me dando um retorno, né? A pessoa com depressão, ela pode vir, sim, a cometer suicídio, certo? Sim, sim, é um dos riscos, os casos que mais existe suicídio é na depressão. Na depressão. E nas esquizofrenias também, tá? Mas Ainda tem isso. os deprimidos estão se suicidando muito pela falta de perspectivas de vida, né? Então essas pessoas já são mais fragilizadas, né? E não conseguem fazer aquilo que eu te falei, se reorganizar, ressignificar, encontrar alternativas, né? Alternativas de vida. Sim. O que nós, familiares, amigos, colegas de trabalho, o que nós podemos fazer Uhum. para ajudar uma pessoa que a gente percebe que está se tornando, né, uma pessoa, um acumulador, está vivendo um luto muito grande e não está conseguindo fazer essa ressignificação da vida dele. Sim, sim. Se você conseguir ainda ter acesso a essa pessoa, né, você pode se aproximar dela, começar a dar espaço de escuta para que ela fale do sofrimento dela, né? Esse vai ser um primeiro caminho para você ajudar essa pessoa, deixar ela poder falar do que ela sente, né? E aí, na medida em que você possa dar esse espaço, ela vai poder falar do sofrimento dela. E aí, quem sabe, nesse caminhar que você vai ganhando confiança dela e ela vai se abrindo, você vai sugerindo que ela procure ajuda especializada. Isso você pode fazer. Um familiar, um amigo, né? Aos poucos, mas é preciso ganhar confiança dessa pessoa. Não pode ser algo que você venha com uma conversa e diga, você tem que parar com essas coisas. Isso não funciona. Não Às funciona. vezes a pessoa que, no caso, ela pega essa confiança nem vem de dentro de casa, né? Às Sim, vezes a pessoa de dentro de casa não consegue não consegue. chegar, né? Geralmente quem Ontem, consegue é alguém que está mais de fora, um amigo, isso, alguém que é ligado afetivamente a essa pessoa, né? ontem eu estava conversando sobre isso com uma colega do meu grupo de finanças e ela estava dizendo que está passando também por esse problema em casa com o esposo dela, né? Inclusive, até ela, em um determinado momento da vida, ela já pensou até se separar dele. Acontece muito separação nesse caso. Dele. Pois é. Eles E costumam assim, ficar sozinhos. Eles acabam o ficando sozinhos. que eu falei para ela foi que, de repente, né, alguém de fora, entendeu? Poderia chegar, conversar, né, e Isso, ganhando essa confiança isso, dele para que ele possa querer, no caso, sentir a necessidade até de se tratar, isso. né? Levar ele a refletir e concluir que realmente ele precisa de ajuda. Uhum. Ele Porque está às vezes gritando, pedindo ajuda. Só que ele é, grita
com um De sintoma. forma diferente. É. De forma E aí, diferente. Miriam, tem uma coisa muito séria que me ocorreu agora, né? Até porque você é personal organizer, atuante. Sim, Encontrando um caso desse, que não é incomum, é preciso ter uma assessoria de um psicólogo, né? É preciso, porque vocês vão tentar organizar a casa dessa pessoa e não vão conseguir. Não vão é conseguir. verdade. E geralmente vai ser solicitado por algum familiar. Ele nunca vai solicitar isso. Nunca, nunca. E Aham. ele vai ter uma crise muito grave, de ansiedade muito grave. Então, para as POs, eu posso dizer que precisam de um psicólogo para dar suporte, para que esse processo vá ocorrendo gradativamente. A gente tem técnicas, né, para que essa pessoa possa indo aos poucos abrindo mão e até guardar algumas coisas importantes, né, em algum lugar muito especial que possa representar momentos da vida dela, né? Mas isso é preciso ser feito com muito cuidado e é preciso tempo. É preciso É tempo. por isso, né, que assim, muitas das personagens organizers, elas não pegam esse tipo de serviço, É porque não difícil. adianta só você pegar, né, a força, na verdade, né, tirar tudo Não, o que não é, que a gente chama de tralha, como eu falei no início, e isso, arrumar a casa, organizar a casa. Porque antes da gente organizar a casa, tem que organizar a vida deles, né, por isso. dentro deles. Por Porque ali dentro está tudo dele. bagunçado. Tá Ali tudo está tudo bagunçado. bagunçado. Sim. Então, o Tá organizador, dentro. o organizador, para ele pegar uma organização de acumulador, ele tem, por obrigação, trabalhar junto com um profissional da área da saúde, Da um área da saúde. psicólogo, um Sim. psicanálise, como, né, psicanalista como Sim. você, né? Aham. Sim, Porque senão não vai conseguir. Não sim. vai ter resultado. Ele vai até fazer alguma coisa, a pessoa vai ficar, de repente, até pior, Vai. né? E ela vai trazer tudo de dentro, de fora para dentro de novo. Vai Tudo de ser novo. tudo colocado fora, ele vai trazer de volta, e aí a gente vai precisar trabalhar de uma maneira focal com essa pessoa inicialmente, para depois a gente fazer um atendimento mais aprofundado. Mas de início é feito um tratamento focal com essa pessoa, né? Bem focal, né? Mais objetivo, ajudando ela a olhar algumas coisas mais evidentes, né? Sem aprofundar muito, porque senão pode desorganizar mais ainda essa pessoa. A gente tem que ter Aqui nós muito cuidado. temos, muito cuidado, aqui nós temos uma pergunta aqui da Paola, mas eu acho até que a gente já estava respondendo sem querer. Hum, Que diz assim, no caso dos acumuladores, quem é o profissional, né, indicado para é, ajudar na limpeza e organização? Acabamos de falar, né? sim, Acabamos de exato. falar É que, uma equipe, no caso, equipe. para fazer a organização, nós temos o personal organizer. Isso. Mas o personal organizer, ele não tem, não pode, não deve, a meu ver, né, Sim. trabalhar sozinho, Não, entendeu? Não deve trabalhar sozinho. sim. Ele tem que trabalhar junto com uma equipe médica, né? Exatamente. Como eu falei, um psicólogo, um psicanalista, que vai depois acompanhar, né, essa Exatamente. pessoa, talvez pela vida inteira, Sim, ela vai né? precisar de acompanhamento, sim, porque senão ela vai voltar a acumular. Vai voltar a acumular. Uhum, O sintoma vai voltar, entende? O sintoma uhum. vai voltar. Então é preciso cuidar mesmo dessa pessoa. Cuidar, de verdade. E não ir lá e limpar a casa dela. Não, não tem efeito isso. Não adianta. É o Não, que nós falamos, não adianta fazer isso. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, não. né? Mas Desista, você vai desista. estar sem chance, você vai estar enganando a pessoa, Vai estar né? enganando a pessoa. Enganando a pessoa, e isso é antiético, a meu ver,
É né? antiético. Você vai precisar de uma assessoria de um profissional de saúde mental. Senão você não consegue, né? Verdade. Enfim, é uma situação muito difícil para alguma personal organizer pegar sozinha. Não, com certeza. É até perigoso, porque essa pessoa pode ficar agressiva, né? Pode Uhum. criar situações muito difíceis, né? Extremamente. Há pouco, pode falar. Sim, só era só isso. Há pouco tempo, eu vi na televisão também é, uma cantora, Perla, não sei Sim, se você lembra dela, lembro. ela se tornou acumuladora, Uhum, né? Ela se tornou acumuladora e teve equipe, sim, de personagens organizers que uhum. foram lá, né? E demorou mais de um mês para fazer o Ah, trabalho lá, sim, porque não é uma coisa que você vai fazer assim, como nas outras casas. Você tem um trabalho diferenciado. Você sim. tem que estar o tempo todo conversando, convencendo a pessoa de que Uhum, aquilo ali não é necessário, que ela pode fazer uma doação, que ela deveria, né, se desfazer daquela coisa ali. Só que esse trabalho que o personal tem ali, na hora de fazer a organização, ele a todo momento ele tem que estar junto com um psicólogo. o tempo todo. Ali, na casa, o tempo Aí, todo. é dentro da casa, junto com a pessoa. Dentro da casa, o Porque ela tempo vai ter todo, junto. crises. Ela vai ter Isso, crises durante o isso. E processo. aí, se tiver crise, tem que parar para Sim, depois recomeçar de novo todo sim, o trabalho. sim. Então, assim, nessa casa ali na Perla, né? Eles Uhum. mostraram que foi feita uma organização, foi feita uma limpeza, porque a casa não tinha mais condições de habitação, Exato, é né? o que Não tinha acontece. mais condições de habitação. Isso. Mas eles deixaram claro que não terminou ali, Não não termina, termina, não não termina, terminou ali. não. Acabou o trabalho da equipe, Da né? De equipe. organização. Mas a equipe médica, ela iria continuar, O né? atendimento Acompanhando com ela. E medicamentoso, né? E se eu, psiquiátrico, né? E o psicológico. se eu não estou assim, confundindo as coisas aqui, tudo aconteceu devido a um problema, parece que a irmã dela, Ah, foi um luto também que ela não venceu, né? ó, A irmã dela teve, parece que um câncer, e aí ela teve que cortar aquele cabelo dela, que era a coisa mais linda e a sim, coisa que ela mais amava, né? sim. Nela. Então ela cortou o cabelo para fazer peruca para a irmã, Para a irmã. entendeu? Ela ficou sempre junto com a irmã e a filha já também não estava mais assim junto com ela, morava longe, não sei se elas se falavam, entendeu? Viu quanta É, complicação? Tá vendo quanta complicação? pois é, não sei se elas não se falavam pela distância ou se por algum outro problema, né? Eu sei que eu acredito que tudo isso e mais muitas coisas que não foram faladas Muito é mais. que levou ela, que já devia ter uma propensão Isso. a esse quadro de acumulação, Sim, né? A sim. se tornar essa pessoa acumuladora. Quem Exato. conheceu a Perla, quem a ouviu cantando, né? Sim, Nunca ia imaginar que ela fosse desenvolver esse tipo de doença, sim. né? Mas você vê, Miriam, ela sumiu do cenário artístico, né? E provavelmente isso afetou tremendamente ela. Então já Sim, começa por uma perda de prestígio, né? A própria beleza, a pessoa vai envelhecendo. Isso causa, às vezes, muita dor emocional, né? A pessoa perceber que já não tem aquela beleza, já não tem sucesso, né? Então, tudo isso são fatores que vão se somando para a pessoa adoecer. Não foi apenas porque ela cortou o cabelo para doar, entende? É um acúmulo de coisas. É um acúmulo. sim, é um acúmulo. É um acúmulo. A gente tem visto alguns artistas, alguns atores se suicidar, né? Na mídia, ultimamente, tem sido veiculado.
justamente porque foram perdendo sucesso, foram envelhecendo, com isso não foram mais chamados para fazer trabalhos, né? Isso tudo vai mexendo com a autoestima da pessoa, a pessoa vai se sentindo inútil, abandonada pela família muitas vezes, porque ela já não tem mais dinheiro, né? E por aí vai, né? Então, alguns artistas vêm sendo trazido à tona, né, na mídia, alguns suicídios. A depressão chega a um nível tão grave que elas realmente tiram a própria vida, porque não acreditam mais que exista saída, né? Não conseguem superar aquela dor que elas estão vivendo de tanta perda, de tanta perda. Então elas desistem. E aí vem o suicídio como uma saída, né, possível para aquela pessoa. Bom, agora a gente vai finalizar aqui, né? Isso, tem muito Já assunto. passamos de 1 hora, tivemos que continuar em outra live. Sim. Infelizmente, assim, muitas pessoas saíram, né? Agora nós temos poucas aqui, mas não tem problema. A live vai ficar gravada, as duas partes, né? E eles poderão assistir depois. Lá no Instagram, né? Eu queria agora, assim, nesse momento, agradecer, né, a você, Analice, por se disponibilizar a estar aqui hoje comigo, esse tempo todo, né? Durante a semana, você está junto comigo planejando, né, como seria essa live. Eu te agradeço de coração, entendeu? Foi muito bom estar aqui junto com você e com todos os nossos convidados, né, todas as pessoas que participaram da live aqui. Eu queria dizer também para o povo que ainda está assistindo a gente aqui, que o intuito dessa live aqui foi para mostrar que nada em excesso faz bem à saúde. Isso, né? perfeito. Nada em excesso, nem a organização e nem a desorganização. Isso, perfeito. Né? Tudo que na vida da gente tem esse ditado, né? O que é em excesso tem algum problema. Né? Se você é muito organizado a ponto de você não deixar as pessoas mexerem no que você acabou de fazer, né? De tocar onde você coloca um livro em determinado lugar e está lindo, maravilhoso, a pessoa não pode nem tocar. Sim. Né? Então, quando a organização começa a causar esse tipo de problema, essa pessoa já tem que ver o que está tendo de errado, o que está acontecendo na vida dela, para poder procurar uma ajuda médica. Né? E a desorganização, a mesma coisa. Né? Quando ela é aquela baguncinha que a gente tem, todo mundo tem, em comum, né? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas quando isso começa a ser algo demasiado, né? Uma coisa desorganizada em excesso, aí sim ela já se torna também, como você mesmo falou já na live toda, um problema patológico que a gente tem que tratar e tratar logo. Sim, né? Porque agora que eu aprendi com você, é um problema que ele não tem uma cura, por ele ser crônico. Não, é crônico, né? É crônico. Então, ele não tem uma cura, mas ele tem um tratamento. Tem tratamento, né? Precisa tem de acompanhamento, né? E então a gente tem que ficar ligado nos sintomas que nós vemos, né? Porque, na verdade, a pessoa que começa a desenvolver certos problemas, ela não vê, ela não enxerga. Ela não enxerga. E ela vai dando sinais, quem está perto é preciso estar atento aos sinais. E aí eu também quero te agradecer o convite. Foi um prazer enorme a gente fazer essa live junto, pensar, planejar do que a gente ia falar. Eu te agradeço muito e estou à disposição, se você precisar, né? Desdobrar esse tema para outros assuntos, né? E agradeço a todos que ficaram até aqui essa hora assistindo a gente. Com certeza. Okay? E agora, gente, a gente vai encerrar a live. Né? Vamos encerrar por hoje a live. Na próxima quinta-feira eu pretendo fazer uma nova live com outro tema que eu vou deixar avisado
né, no status e no stories, desculpa, e no feed do Instagram, para que vocês tenham conhecimento antecipado. Oh. Né? E por hoje é só, e até a próxima live, tá, gente? Muito obrigada. Boa noite, Miriam. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos.